rapidamente, mas entreguei tudo que eu tinha a Deus. Falei, Senhor, tu sabes que eu queria mais, até porque eu amo estudar. É uma palavra incrível, muito mais profunda do que vai ser falado aqui. Porém, infelizmente, eu não tive tempo suficiente, mas o tempo determinado por Deus. A palavra de hoje fica em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E se eu posso colocar um título, seria A Mulher à Luz da Bíblia. A mulher do joelho. Gênesis 2, 18. Eu peço que prestem atenção para o que eu vou falar não é relacionado diretamente a casamento, porque muitas das vezes nas palavras que eu vou ditar, passar para as nossas vidas, para o nosso coração, é muito dita relacionada somente a casamento. A maioria das pregações que nós ouvimos, elas nos tratam apenas como esposas, mas hoje nós vamos ver dentro da palavra Deus nos tratando como mulheres, filhas, como missionárias, como pregadoras, como intercessoras, como guerreiras. Nós vamos enxergar isso dentro da palavra de Deus, não só como esposas, não só como mães. Amém? Amém. Gênesis 2, 18 diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Só até aqui. A palavra adjutora, em algumas outras versões, diz auxiliadora. Em hebraico, significa Ezer. E a palavra Ezer significa ajuda ou socorro poderoso. A palavra Ezer, ela é dita no Antigo Testamento, e eu vou falar sobre a mulher à luz da Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. As mulheres aos olhos de Deus e as mulheres com Jesus, porque Jesus teve a oportunidade de fato estar conosco e viver conosco. Então é como Deus nos enxergou e como Jesus nos amou. A palavra Ezer, ela vai ser dita 21 vezes no Antigo Testamento. Em alguma das palavras nas quais nós conhecemos, como por exemplo Salmos 121, versículos 1 ao 2, que diz: o meu Senhor, o meu socorro vem do Senhor. No hebraico, o original, esse Senhor está escrito em Ezer. Então a palavra Ezer, que é dita e definida como a palavra que Deus se refere à mulher as 2 vezes no Antigo Testamento, é Ezer. Na nossa tradução ficou adjutora e auxiliadora. Mas na realidade no hebraico, e até quando foi traduzido, houve uma distorção do que de fato, ou da forma como Deus nos enxerga. Talvez o machismo, o patriarcário, enfim, traduziu de uma forma, nos colocando como uma segunda opção. Mas dentro da palavra, eu estou maravilhada também com essa palavra que eu encontrei. Dentro da palavra nós vamos descobrir que não é dessa forma que Deus nos enxerga. Nós não somos um plano B, nós não somos uma segunda opção. Quem aqui já ouviu, não tem homem, Deus levanta as mulheres? Quem já ouviu isso? Nós vamos ver que não é de fato bem assim. E por 16 vezes, no Antigo Testamento, a palavra Ezer vai ser usada como nosso socorro ou ajudador. Por 3 vezes vai ser usada para ajuda militar. Ou seja, Deus nos vê como guerreira, Deus nos vê como ajudadoras, Deus nos vê como socorro bem presente. E eu creio que aqui tem mulheres de Deus que têm vida com Deus. E se Deus te entrega algo que você, na terra, você é o socorro de alguém, você é o auxílio de alguém, você está em uma guerra por alguém, quantas estratégias Deus não te dá para você de fato exercer aquilo que Ele te chamou? Quantas ferramentas Ele não te dá? Quanta provisão você não recebe? Se Deus te levantou para ser socorro para alguém, se Deus te chamou para ser auxiliadora de alguém, se Deus te chamou para que você guerreie pela vida de alguém, será que de fato Deus te deixaria sozinha nessa posição? Sendo que Ele te ama incondicionalmente e também ama aquela outra pessoa incondicionalmente? Então esse é o valor que nós temos para Deus. Esse é o nosso Deus. É um Deus que não chamou mulheres como segunda opção, como um plano B, como não tem ninguém, então eu vou chamar ela. Não tenho ninguém aqui, vai ela é bonitinha. Ela é morena, vai ser ela. E ela é branquinha, vai ser ela. Deus não nos olha assim. Deus de fato enxerga o nosso valor. E Ele enxerga além do que a gente imagina. Nós somos além do que nós imaginamos. É a palavra dita. E Deus tem palestrado muito isso comigo. Mas eu não vou entrar no testemunho pessoal para não me perder dentro da palavra. E
Então é dita 16 vezes como nosso socorro ou ajudador, 3 vezes para ajuda militar e 2 vezes descreve a mulher. Então a palavra de Deus quando se refere a nós, é usada a palavra Ezer, e é a palavra que intitula ele. Deus usa a mesma palavra, Deus te chama, Maria, de Ezer. Quem é Ezer? Deus. Então, Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer, não deixe que ninguém venha diminuir o valor que você tem. Não deixe que as pessoas venham turbar o valor que você tem. Você é mais do que você imagina. Isso nem estava dentro da palavra. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Você é mais do que você imagina. Você é muito mais do que as pessoas falam de você. E eu estou toda arrepiada, então eu vou repetir. Você é muito mais do que as pessoas falam sobre você. Você é muito mais daquilo que o inferno decretou sobre você. Aleluia. Porque o inferno falou, vai ser prostituta, vai ser uma viciada, o filho vai morrer, a filha vai ser uma viciada, mas você está aqui para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Deus te prometeu que ia salvar a tua casa. Deus te prometeu que ia mudar o cenário. E eu sou testemunho de que Deus muda o cenário. Você querendo ou não, a pessoa querendo ou não ser convertida, quando Deus fala que vai fazer, Deus vai fazer. Eu tenho 22 anos hoje. Eu fui batizada com 12 anos de idade e eu escolhi conhecer o mundo. Eu vivi no mundo. E a minha avó não desistiu de mim. Eu falo que aonde eu pisar a planta dos meus pés para fazer a obra de Deus, aonde eu frutificar algo, teve uma semente da minha avó. A minha avó me via de shortinho que eu gostava, eu sou emagrecendo, mas misericórdia. Eu gostava de uma coisa apertada, de um negócio curto. E minha avó cristã, assembleiana, minha avó falava, minha filha, isso tá curto. Eu gostava de um cílios enorme, bastante blush, aquela sobrancelha escura. E minha avó olhava e falava, Luana, misericórdia, Luana, volta pro caminho do Senhor, Luana. Eu falava, não quero. E a partir do momento que minha avó começou a me prender demais, eu vim morar em Camará, porque minha mãe me liberava. E eu gostava de favela. Eu gostava de baile de favela, eu gostava de viver na favela. A minha mãe se perdeu nesse caminho e era a mesma coisa que o diabo queria fazer comigo. Então a minha avó intercedia, eu saí de perto da minha avó, eu vim morar com a minha mãe, eu conheci as drogas porque eu quis, eu conheci a bebida porque eu quis, eu conheci a prostituição porque eu quis, eu vivi muitas das coisas porque eu quis. E a senhora vai se maravilhar com algo que Deus trouxe ao meu coração agora. Uma vez eu passei muitas situações na casa da minha mãe. Até certo ponto era a permissão de Deus, porque eu precisava conviver com o vício para que hoje eu tivesse a sabedoria que eu tenho para lidar com o vício. Eu precisava conviver com uma pessoa viciada para ver os males que aquilo trouxe para a vida dela, poderia trazer para mim, e hoje, infelizmente, aconteceu com a minha família. E eu fui na igreja do seu filho buscar uma resposta. Eu fui com a Maria e com a Adriele, e lá Deus falou assim para mim, eu já te tirei daí. Você está nesse lugar porque você quer. No dia Glória seguinte, a Deus. eu fui embora da casa da minha mãe. Glória a Deus, Porque aleluia. eu queria ir embora, mas eu não encontrava forças. Eu pisei naquele lugar e Deus falou, eu já te livrei, eu já te tirei. E Deus falou, eu já te ensinei o que você precisava aprender. Eu já te tirei daí. Você voltou ao teu lugar de sofrimento porque você quis. E eu não sei se tem alguém aqui vivendo isso. Se tem alguém chorando algo por isto. Mas Deus está dizendo, você passou por essa prova, você passou por essa tempestade, por esse vento, para você aprender. Você aprendeu. Eu curei. Não volte ao lugar que te feriu. Foi só para aprendizado, foi só para testemunho. Agora marcha, passe, adiante. Não é aí o teu lugar. E eu fui, pisei lá e Deus falou essa palavra para mim e no dia seguinte eu fui embora. Glória a Deus. Eu nem conhecia Aleluia. o meu Jesus. Eu fui batizada com 12 anos. E quando eu voltei para Cristo agora, eu falei, poxa, Senhor, eu gostaria tanto de ter esse momento agora, né? Porque agora eu tenho mais entendimento, sei de fato a importância, mas o Espírito fala em mim, sopra em mim, que era necessário o meu batismo naquele tempo, para que houvesse algo no meu lado espiritual, para que de fato o inimigo não fizesse algo com e sobre a minha vida. Louvado seja Deus. Deus sai da tira da palavra e volta e aleluia. Então, o mesmo termo usado para Deus, como socorro forte e presente, é usado para descrever a mulher. E daí é acrescentado. No hebraico se acrescenta Ezer Kenegdo. E como eu não vou perder a oportunidade de ver todo mundo falando em hebraico comigo, repitam, por favor. Ezer Kenegdo. Kenegdo. Aleluia. Que significa ajudadora forte.
Glória a Deus. A ajudadora forte. Eu não sei se Satanás tem soprado no teu ouvido que tu é fraca, mas Deus me trouxe aqui para falar, tu é forte. Glória a Eu te Deus, fiz aleluia. forte. Aleluia. Jeremias vai dizer, antes que eu estivesse no ventre, na madre da minha mãe, Deus já tinha me escolhido. Então Deus já tinha te escolhido. Antes que você estivesse lá na madre da tua mãe, Deus já tinha te feito uma mulher forte. Deus já tinha te feito uma mulher forte. Deus já tinha te feito uma mulher forte. Deus já tinha te Glória a feito uma Deus, mulher aleluia. Deus já tinha te feito uma mulher forte. Deus já tinha te feito uma mulher forte. E Deus já tinha te feito uma mulher forte. Louvado seja Deus. A palavra Ezer revela o reflexo do caráter do nosso Deus, do próprio Deus, forte, estratégica e essencial. Por acaso alguém sobrevive sem Deus? Não. Deus é essencial na tua vida? É. Então tu é essencial dentro de um ministério. Não sei se te falaram que ministério é formado só por homens, mas eu estou te provando dentro da palavra que tu é essencial dentro de um ministério. Glória a Tu é Deus. estratégica dentro de um ministério. E há coisas que Deus vai tratar com a mulher, queira o homem ou não. Ô Pai. Glória a Deus. Queira o homem ou não, vai reclamar com Deus, né não? Vai reclamar com Deus. Tem coisa que Deus vai tratar com a mulher. E eu já vou adiantar que estava para trás, mas vai vir para frente. Quando o anjo desce, quando o anjo Gabriel desce a Zacarias e também a Maria, desce primeiramente a Zacarias. E quando o anjo fala a Zacarias, Zacarias pergunta ao anjo, como vou saber isso? Não é? Como ele vai saber? Então a pergunta dele é, como eu vou saber se isso é verdade ou se é mentira? Como eu vou saber se isso é de Deus ou não é? Mas quando o anjo desce a Maria, Maria vai falar, como? Maria crê. Maria já pensou na estratégia, como que vai ser? Então tem coisas de Deus que é para mulheres e tem coisas de Deus que é para homens. E a minha intenção, a minha palavra não é diminuir ou aumentar, não é gênero aqui neste lugar, mas eu estou falando que Deus soprou no meu coração e que Deus falou fortemente no meu coração. Eu falei, Senhor, confirma essa palavra, Jeová, para não escandalizar a mente de ninguém, o coração de ninguém, porque eu nunca vi ninguém pregar assim. Eu falei, Senhor, confirma essa palavra, porque eu não sei quem vai estar lá, para que não venha escandalizar e as pessoas venham espalhar. Não, porque aquela magricelinha lá falou que as mulheres... Não. Eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, confirma a tua palavra, para que não venham ser só palavras vazias, mas que venham ser palavras diretamente do teu coração. Essa foi a minha oração a Deus. E como a pastora Márcia estava falando aqui, glória a Deus, eu sabia a minha no meu cantinho. E eu separei algumas mulheres, né? Eu separei os 21 capítulos, livros e versículos, todas as vezes que é falar do Ezer. Eu queria muito estar com esse papel, mas Deus está mandando te dar, eu vou te entregar. Glória a Deus, depois eu faço o outro. E eu separei 4 do Antigo Testamento, para a gente estar podendo ver de fato, na prática, o manifestar de Deus na vida dessas mulheres. A primeira, Débora, juíza, profetisa, líder de Israel. Juízes 4:4 vai dizer, naquela época, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel. Nós vemos aqui que existia um homem, existia o marido dela, mas Deus levantou ela. Glória a Deus. Glória Existia a Deus. Hulda também, profetisa consultada por rei e sacerdote. Hulda, não sei se é Hulda ou Hulda. Amém. Hulda, ela vivia, ela existiu na história na mesma época que Jeremias. E na época, quando os reis precisaram de uma resposta de Deus, de uma consulta a Deus, porque naquela época não existia o Espírito Santo, ele não havia, ainda não havia descido o Espírito Santo. Nós hoje somos abençoadas em ter o Espírito Santo, e eu sou impulsionada a entrar nisso para que possamos dar valor ao Espírito Santo de Deus, porque nós temos alguém que todos os dias fala conosco e nos ensina. Esses dias eu estava conversando com uma, tive a oportunidade por enquanto de falar só com uma. Mulher de Deus, 15 anos no Evangelho. Eu falei, quantas vezes você ouve a voz do Espírito Santo? Eu ouço, às vezes eu estou na rua, Deus manda o Espírito Santo falar comigo para orar por alguém. Assim, de vez em quando, de vez em raramente. Eu falei, isso está errado. Irmãs, Deus sabe.
Se eu passar um dia sem ouvir a voz do Espírito Santo dentro de mim, eu já me preocupo, eu já me desespero. Eu falo, Senhor, o que foi, Jesus? O Senhor está chateado comigo? Preciso me consertar em algo? Me mostra que eu vou me arrepender, eu vou te pedir perdão, porque nada, depois que a gente tem a presença, verdadeiramente por completa, ou melhor, em boa parte, porque completa eu acho que não, porque o Espírito Santo é muito profundo, intenso e maravilhoso, então eu não o conheço ainda 100% de tudo que ele é, e até que ele venha, eu não o conhecerei, mas todos os dias crescendo em graça. Então até que nós vivemos de fato o relacionamento que o Espírito Santo deseja ter conosco, vai faltar algo em nós. E depois que a gente eleva o nosso nível, depois que a gente renuncia aquilo que ele quer, depois que a gente para de fazer aquilo que ele quer, depois que ele fala com a gente, olha, eu não estou gostando disso. Aí você fala assim, a coisa na minha cabeça. Aí então ele fala assim, não, olha, eu não estou gostando disso. Para aí, por aí já deu. Aí você faz de novo, você fala, ai Senhor, hoje não deu. Hoje não deu para renunciar. Senhor, hoje não deu para fechar minha boca. Senhor, hoje não deu para deixar de usar aquela roupa. Senhor, hoje não deu para deixar de postar aquela indireta. Senhor, hoje não deu. Aí amanhã você fala, hoje não deu. Hoje não deu. O Espírito Santo fala assim, hoje não deu. Hoje não deu. Hoje não deu. E vai indo para trás, vai se afastando. Ou melhor, não é ele que se afasta de você, é você que se afasta dele. Porque ele fala com você, mas você se nega a ouvir. Você se nega a obedecer. Então eu conversando com essa mulher de Deus, eu falei, quantas vezes você ouve? Não ouço, eu falei, desce a casa do olheiro. Tem algo a mudar, tem algo a melhorar, tem algo a renunciar. Todos os dias. Se algum dia, se eu passar 2 dias, 3 dias sem sentir o arrepio do Espírito Santo, eu me desespero. A minha alma grita, ela fica em desespero, porque eu não sei viver sem o meu Deus. Eu não sei viver sem o meu Cristo, sem o meu Espírito Santo. E é esse relacionamento que Cristo quer com todas nós. Não é só comigo, eu não sou mais especial, nem muito menos. Eu sou a menor da casa. Mas é esse relacionamento que Deus quer. É que todos os dias sentimos saudades do Espírito Santo. Isso nem estava na palavra. O amor verdadeiramente a Deus, o relacionamento verdadeiro com Deus é quando nós não ouvimos a voz dele por 1 segundo, 1 minuto e a gente, opa, Deus, hoje o Senhor não falou comigo. O que está acontecendo? Estou com saudades. O desespero que bate no meu coração é a minha alma com saudades do meu Pai. E só de fato sente essa saudade quem verdadeiramente o conhece e busca conhecê-lo principalmente. Glória a Deus. E aí eu separei a Ruda, a Abigail, mulher sábia que impediu o derramamento de sangue por Davi. 1 Samuel 25, perdão. Abigail foi sábia, corajosa, intercessora e capaz de discernir a situação. Eu confesso que não parei muito bem para estudar essa palavra, mas se me recordo bem, o rei Davi veio a dizer que mataria os pastores do esposo dela, do marido dela. Ela poderia não discernir, ela poderia não acreditar, ou melhor, como o marido dela fez, o esposo dela fez, ele não acreditou. Abigail não, Abigail discerniu. Só discerne quem tem intimidade com o Espírito Santo. Só discerne se aquela situação é natural ou sobrenatural. Quem tem relacionamento com o Espírito Santo, quem tem intimidade com o Espírito Santo. Testemunho, e eu amo a Deus porque toda a palavra que Ele me traz, Ele me faz me ter um testemunho, me lembrar e me recordar do testemunho próprio, para que de fato valha a minha palavra, para que de fato eu tenha autoridade sobre aquilo que eu estou pregando. Durante esses dias eu tenho entrado em casa e um humor diferente do meu dia. Eu estou bem, chego no trabalho bem, todas as vezes que eu volto do trabalho eu volto conversando com Deus. Senhor, obrigada por esse dia. Momento de intimidade, converso muito com meu pai, olho para o céu e falo, Senhor, hoje o céu está tão bonito. Será que o Senhor tem tempo de todos os dias desenhar essas nuvens? Eu sou assim, doidinha por Jesus. Eu converso muito com Deus. Então, a minha volta para o trabalho é sempre alegre, porque é um momento de intimidade com Deus, de conversa com Deus. E eu pisava dentro de casa em um mau humor, eu pisava dentro de casa em um estresse, um desânimo, uma vontade de deitar e dormir, tudo bem pelo cansaço do trabalho, porque eu estou bem sobrecarregada lá, mas, glória a Deus, mas algo que era diferente. E aí vem o discernimento. Eu falei, opa, isso aqui não é natural.
esse estresse dentro de casa, que é só eu moro sozinha hoje. Então, não é natural. Isso aqui não é natural. Tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa entrou, mas não tem problema que você entrou. Por um tu veio, por 7 tu vai sair. E bota os joelhos no chão e vai conversar com o papai. Então essa é a importância da gente ter discernimento. Até mesmo eu vim aqui na casa da pastora Márcia conversar exatamente sobre isso. Às vezes nós vemos causas que nós queremos ajudar, nós queremos fazer, nós queremos guerrear, nós queremos que a glória de Deus se manifeste em primeiro lugar, sempre. Nós queremos ver um milagre, nós queremos ver uma cura, nós queremos ver uma libertação. E nós saímos entrando de cabeça numa peleja, numa batalha, que a gente não colocou o joelho no chão para perguntar a Deus e discernir se aquilo ali é propósito dele, se é a mão dele, ou se de fato é uma manifestação maligna. Então essa é a importância do discernimento. E Abigail teve esse discernimento. Esther, que salvou todo o povo judeu com coragem e jejum. E aqui Deus me chamou a atenção para essa palavra, eu até grifei para o jejum. A importância do jejum nas nossas vidas. A importância de abrir mão do nosso eu, abrir mão das nossas vontades, abrir mão do nosso telefone, às vezes, abrir mão do nosso alimento, abrir mão de beber água, abrir mão das nossas noites de sono, de levantar pela madrugada, de jejuar, de buscar e de não desistir. Eu tenho vivido um processo na minha vida, e Deus sabe, e eu entrei num propósito, e eu falei, amém, Senhor. Pronto, fiz, busquei. E aí eu fiz na igreja e Deus fala, você só vai buscar se você ver o milagre, continua a buscar. Então, é isso que Deus tem. É o jejum. Sei que nós vemos, né, enxergamos com os nossos olhos, mesmo que o milagre não aconteça na hora que a gente quer, mesmo que a cura não venha na hora que a gente quer, mas que a gente continue de fato. Se Deus está testificando que aquilo é da parte dele, que tem agradado a ele, não desista do teu propósito. Mesmo que você esteja jejuando por uma resposta imediata. Se tu sente, se você tem o Espírito Santo e sente que Deus está se agradando daquele jejum, daquele propósito e que Ele está recebendo, não se preocupa com a tua ansiedade, com a tua questão de ser no imediato. Porque há guerras que não são vencidas do dia para a noite. Há guerras que de fato requer uma busca maior, requer uma renúncia maior, requer de fato uma entrega maior. Glória a Deus. E eu separei também mulheres no Novo Testamento, mulheres que de fato viveram antes de Cristo, algumas, 2, e depois de Cristo, mais 2 também. Eu separei primeiramente, vamos por ordem cronológica, né? Aqui tá fora, mas vamos na ordem cronológica. A samaritana, uma mulher rejeitada pela sociedade. Naquela época, os judeus, na verdade os homens, não podiam falar com as mulheres quando estavam sozinhas. Existia essa barreira. E principalmente os judeus não falavam com os samaritanos. Então ali Jesus quebrou 2 barreiras. Jesus quebrou 2 decretos. Jesus ali, pela lei da humanidade naquele momento, Jesus não poderia falar com aquela mulher. E Jesus não poderia falar com ela principalmente porque ela era samaritana. Mas Jesus escolheu aquela mulher, rejeitada pela sociedade, uma mulher sozinha, que estava passando dificuldade, porque estava sozinha por conta de sua história e da vida que ela levava, mas Jesus escolheu aquela mulher para ser a primeira missionária de que ele era o Messias. Aquela mulher foi a primeira missionária a espalhar para toda a Samaria que ele era o Messias. Antes daquela mulher, Jesus já tinha se revelado aos seus discípulos, mas ainda não era o tempo de se anunciar como Messias. Mas Jesus escolhe aquela mulher, rejeitada, sozinha, solitária, para que fosse uma missionária da casa dele. E algo que eu acho maravilhoso, e eu olho para a minha história, é que Jesus não a condenou. Jesus não chegou nela apontando o erro dela. Jesus não veio para condenar, mas Jesus, em graça, a confronta dentro da palavra. Mas Jesus não a condena. E é algo que a gente tem vivido dentro da nossa igreja, é a religiosidade. A gente tem batido de frente com isso o tempo todo. E muitas das vezes nós mesmos nos pegamos vendo isso, a gente olha e julga. Mas quem tem o Espírito Santo, ei, minha filha, não é bem assim.
Não veja com os teus olhos, mas veja com os meus. E ali ele já nos corrige interiormente. Mas aqueles que não têm o Espírito Santo vão julgar, vão condenar. Mas fica com a palavra que teu pai te deu. Fica com essa passagem da samaritana, da mulher samaritana. Fica com Jesus que não te condenou, Aleluia. mas que te corrigiu, mas que confrontou o teu pecado, sem te condenar. Fica com Jesus, não fica com a palavra do homem, não. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Seguindo a ordem cronológica, Maria Madalena, primeira a testemunhar a ressurreição. E eu acho isso maravilhoso, gente. Meu Deus, não sei se vocês estão entendendo. Eu acho maravilhoso. Muitos, como foi dito aqui, muitos desacreditam no ministério de uma mulher, mas Jesus veio se mostrar, veio se revelar, ou melhor, veio se revelar como Messias para uma mulher. Depois que Cristo ressuscita, ele se revela a uma mulher. Ele poderia ter aparecido lá na casa com os discípulos, mas ele se apareceu, se apresentou para Maria Madalena. Foi Maria Madalena, era antes uma prostituta perdida também, endemoniada. E foi ela que Jesus escolheu. Aleluia. E agora vamos a Priscila. Vamos lá, Priscila. Está em Romanos 16:3. Instrutora teológica ao lado do seu marido, Áquila. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Paulo vai dizer. E aqui nós vemos que Priscila é mencionada com seu marido, certo? E agora vamos falar de Febe, diaconisa e serva oficial da igreja, portadora da carta de Romanos. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é a diaconisa da igreja em Secreia. Paulo também vai dizer em Romanos. Estudiosos dizem que provavelmente foi Febe quem levou a carta de Romanos àquela igreja. E quando nós lemos, nós vemos que Priscila, Paulo vai dizer seu marido, mas Febe não tem marido. Não diz se ela era viúva, se ela era solteira, se ela era divorciada, não diz. Mas uma mulher que também não tinha marido, também tinha ministério, também tinha um propósito, também tinha uma responsabilidade. Aleluia. Porque hoje, muitas das vezes, nós vemos a religiosidade apontando somente as mulheres que são casadas. Mas se a gente for ver a luz da Bíblia, a luz da palavra de Deus, a Paulo, porque muitos deles pregam também, Paulo, meu querido Paulo, meu amado Paulo, meu inteligente Paulo. Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento. Então aqui a luz da Bíblia tinha uma mulher que era casada, que inclusive estudiosos afirmam também que a palavra diz, saudai Priscila e Áquila. Estudiosos dizem que o fato de Priscila, o nome Priscila, estar antes do nome Áquila, que era o seu esposo, é porque ela, na época, tinha mais relevância. Ela tinha mais lugar de fala, mais lugar de autoridade. Então, nós temos aqui dois exemplos de uma mulher que não tinha marido, e a palavra não diz se ela era viúva, se ela era divorciada, se ela era solteira, se ela nunca casou. A palavra não diz que só tinha ela. E ela era usada por Deus. Ela foi usada pelo Espírito Santo, por Jesus, foi uma ajuda para Paulo para levar a carta de Romanos à igreja. E a carta de Romanos veio exatamente para ensinar a igreja de Romanos a ter mais intimidade com o Espírito Santo, para conhecer de fato a vida com Cristo. Então, olha a importância que essa mulher, que hoje a religiosidade nega e não dá valor, uma mulher divorciada talvez, uma mulher viúva talvez, mas uma mulher solteira, independente de ser divorciada ou viúva ou solteira, era uma mulher sozinha, só era ela. Olha a importância que ela teve para aquele povo de Romanos. E hoje a religiosidade exclui e afasta as mulheres que estão sozinhas, como que explica, né? E nós temos Priscila, que era casada, mas tinha mais espaço do que o seu marido. E quem vai explicar o nosso Deus? Quem é que vai escolher? Quem é que vai passar à frente de quem Deus escolhe para usar? Quem é que vai questionar aquilo que Deus faz? Quem é que vai questionar quem Ele escolhe, a forma como Ele usa, a forma como Ele fala? Quem é que vai questionar o operar de Deus, a manifestação do poder dele? Vamos ler Jó lá no finalzinho? Quando Deus responde a Jó questionando. Quem é que pode contender contra o nosso Deus? Deus faz da forma como Ele quer, Ele usa quem Ele quer, seja viúva, seja divorciada, seja separada, seja mulher traída.
Ele usa quem Ele quer, da forma como Ele quer e da maneira como Ele quer, no momento em que Ele quer. Eu hoje, Deus sabe que eu não falo disso sem Ele me pedir, porque eu ainda vivo essa dor, eu ainda vivo esse testemunho, a gente sabe que gerar milagre dói. Eu hoje, meu marido está preso. E por um momento, quando isso aconteceu e veio na minha vida, é muito recente, vai fazer 3 meses ainda, eu falei, Senhor, eu falei que Ele já sabemos da resposta, né? Porque o Espírito Santo, antes da gente falar, Ele já nos responde. Mas eu falei, Senhor, como que vai ser agora meu ministério, Pai? Tá, nosso primeiro ministério é a nossa família. E eu falei, Senhor, a minha família tá lá, eu tô tentando me ajustar, eu tô tentando me ajeitar, eu tô tentando me acertar, tem tanta coisa acontecendo. Como que vai ficar de fato o ministério quanto a tua igreja, quanto a tua obra? E a palavra de Deus é, eu te chamei antes, eu te uso no momento que eu quero, eu faço como eu quero. E se eu te chamei, eu te sustento. Aleluia. Quando essa palavra veio para mim, eu estava muito nervosa, muito preocupada. Eu falei, Senhor, que responsabilidade é trazer uma palavra para mulheres. Pai, eu não quero chegar lá e apresentar palavras vazias, palavras do meu coração. Porque aquele que tem chamada, aquele que tem o dom da palavra, gente, a gente, pela misericórdia e graça do Senhor, a gente senta para estudar um versículo, sai uma pregação. E eu tenho pregações guardadas, eu tenho palavras guardadas. E eu falei, Senhor, me dá uma palavra, que não seja o que eu quero, que eu chegue lá e pregue o que eu quero. Palavras que aos meus olhos é bonito, é forte, é poder. Todo mundo vai dar glória a Deus, aleluia. Não, que não sejam palavras vazias, mas que sejam palavras através do teu coração, diretamente do teu coração. E eu fiquei muito preocupada porque eu não tive tempo de estudar e eu gosto muito de estudar. E eu, Senhor, me dá uma palavra. Senhor, me dá uma palavra. Senhor, me dá uma palavra. E Deus nada de dar uma palavra. Mas eu entendi, eu tive 3 dias para sentar e estudar isso que eu estou falando para vocês. E é uma palavra totalmente nova. Eu nunca tinha lido sobre isso. Eu não tinha sido abençoada de ter essa palavra hoje. A mulher, de fato, a luz da Bíblia. E eu tive 3 dias, normalmente eu estudo uma semana, eu vou pregar agora dia 12 fora, eu estou um mês estudando. Eu gosto de estudar, é o que eu gosto. Eu sento, a hora vou e eu falo, Jesus, eu tenho que dormir porque eu tenho que trabalhar, misericórdia. Mas a hora vou, eu me interesso, eu pesquiso, é o que eu gosto. E eu não tive tempo de fazer isso, eu me preocupei, eu falei, Senhor, meu Deus, como que vai ser isso, Pai? Eu não estudei muito, Jesus, eu não me preparei, Senhor, e vamos, busquei jejum e oração. Eu falei, não. Mas depois Deus me respondeu, porque não era pela minha sabedoria em sentar e estudar, mas era de fato através do Espírito Santo dele se manifestar e falar para vocês. Porque eu estava me apegando no meu braço, na força do meu braço, me assegurando a mim mesma. Eu preciso sentar e eu preciso estudar. Não que seja errado estudar, eu gosto, estou um mês estudando para a pregação do dia 12. Mas a questão é no que de fato estava a minha confiança. Naquele momento eu estava confiando em mim mesma, na minha sabedoria, que de fato não é minha. Mas naquele momento, inconscientemente, é o que eu estava sentindo. Em sentar e estudar para chegar aqui e falar da palavra, enfim. E Deus não falou. Deus foi em silêncio quanto à palavra dele. Para que de fato me desse a palavra no momento de muita correria na minha vida, porque só Deus sabe, a pastora Márcia mandar uma mensagem, não conseguia nem responder. Eu falei, Jesus, ela vai achar que eu não tô dando importância, não tô dando atenção, mas Deus sabe a correria que está na minha vida. E Deus até permitiu que a minha vida estivesse nessa correria para que de fato eu não me apoiasse na minha própria segurança. Então há coisas que você não vai conseguir fazer com o seu próprio braço, porque você precisa entender que não é na força do teu braço, não é do teu jeito, não é porque você é forte, não é porque você é sábia, não é porque você é bonitinha, não é porque você é escolhida, mas é pela mão de Deus. A resposta vem dele, a provisão vem dele, a vitória vem dele, a cura vem dele, a libertação vem dele. É tudo pela mão de Deus no momento que ele quer e na hora que ele quer. Aleluia. Falei de Maria Madalena e falei da Samaritana, glória a Deus. E eu vou deixar um versículo, uma palavra que fica em Gálatas 3:28, que diz, não há judeu nem grego, não há servo e nem livre, não há homem e nem mulher, porque todos vós são um em Cristo Jesus. Aleluia. E outros versículos que
vai falar também sobre nós mulheres, né, na época de Cristo. Romanos 16:6 vai falar: trabalharam muito por vós no Senhor. Romanos 16:12, saudai Trifena e Trifosa, que trabalharam também no Senhor. Eu acho que eu entreguei a lenda que eu estava esperando, glória a Deus. Espírito Santo. Muita coisa que não estava nem dentro da palavra. E conforme eu falei, né, da diferença de Zacarias quando recebeu a palavra para Maria quando recebeu a palavra. E conforme eu disse também, há coisas que Deus vai derramar sobre a sua vida, mulher. Há coisa que vai estar sobre você, há coisa que não vai estar com o seu marido, com o seu filho, se é que exista, né? Porque eu aprendi que o líder espiritual da nossa casa é o homem. Então, há coisas que Deus não vai derramar sobre esse homem, se é que é um homem. Há coisas que Deus vai derramar sobre você. E algo que Deus derramou sobre as mulheres é o poder de ter fé. É o poder de crer. E nós vemos isso na diferença de Zacarias para Maria. Os dois receberam uma palavra de milagre. Os dois não podiam ter uma gestação. Eles receberam a mesma profecia. Vocês vão gerar. Zacarias não creu. Zacarias não creu. Maria creu. Zacarias perguntou: como saberei isto? Como saberei se é verdade? E Maria, estratégica já, porque Deus nos deu esse dom de estratégia. Já viu quando a gente, por exemplo, vai organizar uma viagem, que a gente já consegue pensar em tudo na nossa cabeça. Se a gente for um dia na praia, não sei se todo mundo tem filho, enfim, consegue, olha, tem que pegar isso, tem que pegar aquilo, tem que organizar aquilo. A gente tem uma facilidade. Eu não tenho filho não, mas, enfim, glória a Deus. Eu também tenho esse dom. Está sobre a mulher, esse ponto de ser, essa bênção, na verdade, esse dom de ser estratégica. Deus nos deu o dom de ser estratégica. Deus nos dá a estratégica. E voltando ao testemunho novamente do meu esposo, que eu não falo sobre isso, se Deus não mandar eu falar sobre isso, nós passamos por alguns momentos, ele não estava, ele saiu de casa, enfim, e eu estava no momento em que eu não sabia como orar por ele. E eu falei assim: Senhor, eu não sei como orar, até porque naquele momento eu estava magoada. E eu falei: Senhor, eu desabafava com o meu pai o que eu estava sentindo em relação ao Lucas. Mas eu sentia o Espírito Santo me fazer sentir a necessidade de clamar também pelo Filho de Deus, porque tem a diferença entre você clamar por uma pessoa e você clamar pelo Filho de Deus. E eu falei: Senhor, desabafava tudo como o Senhor contava, que o Senhor me derramava aos pés do Senhor. Mas eu falei: Senhor, me dar uma estratégia, não sei mais o que dizer, eu já te entreguei tudo que estava doendo, eu já te entreguei todas as minhas causas. A partir daqui, eu preciso pensar em mim, porque o meu ministério tem que continuar. A tua obra, ela não pode parar. O Senhor falou que através de mim ia salvar muitas vidas. Essas vidas não podem ficar perdidas porque Ele não quis ouvir o teu evangelho agora. Então eu preciso de uma estratégia para clamar por Ele, mas eu preciso me concentrar em mim no momento. E a voz do Espírito soprou dentro de mim: clame pela alma dele. E todos os dias o meu coração vivia inúmeras coisas, eu entregava tudo aquilo que eu vivia aos pés do Senhor. E quando eu clamava pela vida dele, a única coisa que eu sabia dizer para Deus, conseguia dizer para o Espírito Santo de Deus, era: Senhor, tenha misericórdia da alma dele. Eu não clamava pelo nosso casamento, eu não clamava para que ele voltasse para casa, eu não clamava para Deus restituir tudo que conseguia sair de mim naquele momento de dor. Era: Senhor, tenha misericórdia da alma dele. E quando novamente eu tomei força, tomei minha posição, consegui de fato me levantar daquele momento em que eu estava passando, eu falei: tudo bem, Senhor, agora seja feita a tua vontade. Pai, se está nos teus planos restituir, restaurar, para ele lá no que ele está fazendo. Eu orei 3 dias assim: Senhor, para ele, se for da tua vontade, se o Senhor ainda vai restaurar, se o Senhor ainda vai fazer, para ele no que ele está fazendo. Porque o que ele faz hoje vai trazer um monte de maldição, e daqui a pouco vai me dizer: se o Senhor trazer ele de volta, vai me dar um monte de problema, entendeu? Então já para ele lá, Senhor, no que ele está fazendo. Era a minha oração. Eu orei 3 dias assim, a primeira vez. Ele foi preso. Enquanto eu clamava somente pela alma dele, ele não foi morto. Deus não deixou que ele morresse. Mas ele ainda estava fazendo o que, enfim, vivendo a vida.
E eu orei 3 dias, Senhor, para ele, se for da tua vontade. Ele foi preso a primeira vez. E aí, logo depois, ele saiu, voltou a fazer o que ele fazia. Novamente aquele processo. E eu deixei estar, Senhor tenha misericórdia da alma dele, até que de fato pudesse me levantar mais uma vez. E novamente, quando eu me levantei, eu fiz a mesma oração. Senhor, se ainda está nos teus planos, se a tua promessa ainda está de pé, se o Senhor ainda vai restaurar, se o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor prometeu, para ele. Eu orei 3 vezes assim. No último dia da orei assim, eu falei, Senhor, olha só, se o Senhor for parar ele mesmo, tem que ser ousado na oração, irmão. Tem que saber conversar com o papai. Eu falei, Senhor, olha só, se o Senhor for parar ele mesmo, eu posso te fazer um pedido, mas seja feito a tua vontade? Eu sofri bastante a primeira vez que ele foi preso. Então eu falei, se fazer Senhor, só não coloca ele lá dentro, para de outro jeito. Mas amém, seja feita a tua vontade. Orei 3 dias. No 4º dia ele foi preso novamente. Foi feita a vontade de Deus. E desde que ele foi preso há aproximadamente 3 meses atrás, Deus tem me sustentado. E quando eu me canso em meio a essa batalha, porque ao redor disso tudo muitas coisas acontecem, você lutar pela vida de um presidiário, principalmente que está lá dentro, tendo muitas oportunidades, é uma batalha muito grande, principalmente quando é uma família, principalmente quando Satanás sabe que é isso que me para, e eu não estou contando isso aqui em vão, não estou contando a minha vida, eu estou te contando que Satanás vai tocar naquilo que te para, Satanás vai tocar no teu sonho, na tua promessa, naquilo que te magoa. Satanás não vai vir e vai tocar na tua roupa se tu não liga pra roupa. Satanás não vai vir e vai tocar na tua despensa se você não liga pra despensa. Satanás vai tocar onde te toca. Ele sabe onde dói. E foi isso que ele fez comigo. Mas Deus me sustentou desde a minha oração, desde a minha entrega. Mas quando eu me canso em meio a isso tudo, eu falo, Senhor, fala comigo mais uma vez. Renova as tuas promessas. Ainda está de pé tudo isso. Senhor, faz melhor, Pai. Fala com ele lá dentro. Não fala comigo não, porque o Senhor já falou comigo várias vezes, eu sou tão fraca, Pai. Não é que eu seja incrédula, não é que eu tenha fé, mas no mundo tereis aflições, e elas chegam na porta de todo mundo. Então, Deus é misericordioso, Ele não precisa, Ele não tem que fazer isso, mas Ele é misericordioso em renovar as promessas dEle em nossas vidas, para que de fato traga um refrigério para nossa alma, para que de fato traga força para nós levantarmos e lutarmos novamente. E eu falei, Senhor, fala com Ele lá dentro. E um dia depois, ele veio falar comigo. Luana, um pastor veio conversar comigo. Eu estava jogando bola. Na verdade, antes disso, uma quarta-feira, teve estudo lá na igreja. Tivemos um momento de oração e lá o Senhor me renovou. E lá o Senhor falou para mim, me deu a passagem de Pedro, onde o anjo visitava a prisão. E eu não criei. Eu sou sincera em dizer que eu não criei. Mas eu não criei. Eu não acreditei por duvidar do poder de Deus, de duvidar que Deus poderia enviar o seu anjo lá. Mas eu duvidei porque ao meu redor todo mundo fala contra. As pessoas não têm a mesma visão que eu tive. Deus deu pra mim a visão, Deus deu pra mim a promessa, mais uma vez. Eu não estou contando a minha vida aqui porque eu quero, não estou abrindo aqui a minha vida porque eu quero. Eu estou te dizendo que Deus te deu a promessa, Deus te deu a visão, Deus falou com você, Deus soprou no teu ouvido, Deus falou no teu coração, Deus entregou para você. E às vezes as pessoas que estão ao redor não vão enxergar a mesma coisa. Quer ver isso dentro da palavra? Só Paulo teve a visão, Paulo ficou cego. E os homens, se eu não me engano, 2 que estavam ao lado dele não enxergaram a mesma coisa. Sabiam que estava acontecendo algo, mas não tiveram a mesma visão que Paulo. E eu vivi isso. Eu tenho 22 anos, eu ouço muitas pessoas porque eu me considero inexperiente, eu me considero imatura. Então eu sempre, antes de vir para Cristo até, eu sempre fui a pessoa que prefiro ouvir cuidado do que coitado. Então eu gosto de ouvir, eu gosto de aprender. E ouvindo todo mundo, ouvir gente demais atrapalha. Não estou contando a minha vida, eu estou falando o que Deus está mandando. Eu não estou contando a minha vida. Ouvir de pessoas demais atrapalha. Fica com aquilo que o céu te falou. Fica com aquilo que o céu te falou. E uma das minhas orações eu falei assim para Deus, Senhor, mas será que o Senhor me deu uma promessa na qual depende do Lucas querer? Porque é o nome do meu esposo. Depende dele querer? O Senhor prometeu que pisaríamos em lugares onde nunca
poderíamos imaginar que seríamos felizes. O Senhor fez tantas promessas, tantas vezes. O meu casamento foi lindo, eu ganhei tudo. Eu ganhei do brinco até o sapato. Meu casamento foi num salão lindo, eu ganhei buffet, eu ganhei salão, eu ganhei vestido, ele ganhou o terno. Nós ganhamos tudo que vocês possam imaginar. Eu ganhei cerimonialista, eu ganhei tudo. Meu casamento foi lindo. Meu casamento teve a presença de Deus. Eu orei 6 meses antes de casar. Deus confirmou, eu ganhei meu casamento no ocultório. Eu ganhei tudo. Tudo veio debaixo da direção de Deus. Por mais que na época eu nova convertida tinha o meu jeitinho de buscar, porque eu não tinha uma liderança presente, era eu de fato, eu e Deus ali dentro da palavra. Eu sempre fui apaixonada pela palavra. Deus colocou essa paixão no meu coração, esse amor no meu coração. Então eu aprendi a viver com Cristo dentro da palavra. Então, tudo veio conforme a vontade de Deus, e do nada tantas coisas acontecem. E eu falei, Senhor, a tua promessa depende dele? O teu fazer, aquilo que tu prometeu, depende dele? E aí eu pedi para Deus falar com ele lá dentro daquele lugar. E no dia seguinte, ele falou, meu bem, minha filha, vou chamar de minha filha, eu estava jogando bola, veio um pastor falar comigo que enquanto eu jogava bola, tinha um anjo em cima de mim me guardando. E na terça-feira à noite, Deus tinha falado comigo que tinha enviado um anjo lá. E eu não criei. Eu não duvidei do poder de Deus, mas eu dei ouvido às pessoas que não tiveram a mesma visão que eu tive. Talvez se eu falasse ali, gente, olha só, irmãos, olha só, Deus está falando para mim que está enviando um anjo lá dentro da prisão, as pessoas iam rir. E ia falar, vai estar enviando um anjo na prisão com um cara pecador, se ele está lá é porque ele merece, ele cometeu o crime, tem que ficar lá mesmo. A visão de muitas pessoas é essa. Eu não estou contando a minha vida, eu nem gosto de falar disso. Eu estou vivendo ainda, gerar testemunho dói, gerar milagre dói. Eu não falo sobre isso se Deus não mandar. Eu estou te dizendo que as pessoas de fora vão duvidar, não vão entender. E que muitas das vezes você vai precisar se calar. Não adianta tentar falar de propósito com pessoas que não estão vivendo. Quem está na carne discerne a carne, quem está no espírito discerne o espírito. E não é que você seja mais espiritual do que outras pessoas, mas é que a visão Deus deu para você. A palavra foi para você, a promessa está sobre você. Nem todo mundo vai entender. E a maioria, Deus me trouxe aqui para falar de ministério, então eu vou falar dessa forma. A maioria das pessoas que tem ministério, desculpa, é um chamado solitário. A maioria das vezes você vai estar sozinha. Então, muitas das vezes do que Deus vai falar para você, vai falar só para você. E se você tentar explicar para outras pessoas, você não vai conseguir. Quem é que explica o nosso Deus? Quem é que explica quem Deus escolhe? Quem é que explica quem Deus levanta? Eu era uma menina improvável, mas a minha avó não desistiu de mim. E olha eu aqui. Glória a Deus. Você não me escolheria para trazer aqui e falar da palavra, você não me escolheria para estar aqui falando sobre família se você soubesse a minha família, se você conhecesse a minha família. Você não me traria aqui para falar sobre casamento, sobre paternidade, maternidade, que apesar de Deus me usar para falar sobre isso, ainda não sou. Mas creio que você, em nome de Jesus, bastante criancinhas, você não me escolheria para falar sobre isso se você soubesse como foi minha família. A minha mãe engravidou com 14 anos. Ela não tinha condições de estar comigo. Com 15 ela conheceu as drogas, saiu de casa. Quem me criou foi a minha avó. Mãe de santa, tripuladíssima. Sou escolhida desde sempre, antes de estar no ventre. O diabo me perturbou. O diabo me atormentou. Eu era uma menina que não dormia à madrugada. Eu não sabia explicar. O meu olho queria fechar e não fechava. Precisava amanhecer. Quando dava 5h30 da manhã, que o sol dava um pouquinho de claridade, eu apagava. Sobrenaturalmente, mas eu não entendia. Eu vivi uma infância, eu vivi a rejeição, tentativa de aborto, desde a minha gestação. A minha avó, eu convidei ela para estar aqui, mas ela não conseguiu. Eu convidei minha cunhada também para estar aqui, mas ela não conseguiu. Também estão na obra de Deus. Então quem é para estar aqui era porque realmente era para estar, não se preocupa com quem não veio. Eu fiquei até, falei, poxa, seria tão bom ela estar lá. E a minha avó poderia estar aqui para afirmar e contar tudo o que ela passou na minha gestação. A minha avó pegava a minha avó materna, né, mãe da minha mãe, pegava as minhas roupas, jogava no meio da rua, não queria saber de mim. Então, você não me traria aqui para falar sobre Deus, sobre família, sobre restauração, sobre tudo que eu estou falando para vocês, se vocês soubessem o que aconteceu na minha vida. Eu sou uma improvável.
Eu não sei se você tem um improvável na sua casa, na sua vida. Eu não sei se você também era improvável. Mas quando parecer impossível, lembra do seu próprio testemunho? Lembra daquilo que Deus fez na tua vida? Lembra que para Deus não foi impossível fazer contigo? Porque o maior testemunho que você vai viver na tua vida é o seu. É você falar, a minha boca era imunda, eu era mentirosa, eu era prostituta e hoje eu sou liberta. Aleluia. Porque de fato você viveu aquilo, então você tem autoridade, você sabe aquilo que você viveu. E voltando àquilo que o pastor entregou a ele lá dentro, ele disse, tinha um anjo em cima de você. E Deus manda te dizer que da próxima você não pisa nem na porta do presídio. Isso também Deus já tinha me falado. Mas Deus fez questão de falar algo muito especial. E eu amo meu Deus, porque nós estamos vivendo um tempo de muitas falsas profecias. Então quando Deus vem falar alguma coisa comigo, ele fala exatamente como eu oro. E é por isso que eu creio. E aí Deus disse assim, Satanás pediu a tua alma. E eu só não entreguei porque tinha uma pessoa clamando, Senhor, tenha misericórdia da alma dele. Então você está entendendo a importância de você pedir estratégia para orar? Não só pela vida de outra pessoa. Eu não estou aqui contando a minha vida. Eu não estou aqui contando história triste, tentando me vitimizar. Não, eu estou dando testemunho do que Deus faz. Hoje era para o meu esposo estar morto. E pior, se tivesse salvo, estava bom, foi para a glória. Não. Satanás pediu a tua alma. E naquele momento Satanás tinha legalidade para agir sobre a vida dele. Você tem noção do que é Deus falar? Eu não o entreguei, porque tinha uma pessoa. Não era uma igreja, não era uma família, não tinha círculo de oração. Era uma pessoa. Tu está entendendo a importância, o valor que a tua oração tem para Deus? Eu não estou contando a minha vida, gente. Você está entendendo o poder da tua oração, mulher? Você está entendendo o valor que Deus dá para a tua oração, mulher? Não são palavras vazias. Não são palavras entregues ao vento. São palavras depositadas a um Deus que tudo pode. Aleluia. Que transformou água em vinho, que fez o impossível. É esse o Deus a quem você está entregando a sua vida? Glória a Jesus. Então peça estratégia a Deus quando você não souber o que orar, porque eu vivi isso. E se naquele momento eu pensasse assim, não sei como orar, tá doendo pra caramba, ele é mó vacilão mesmo, entendeu? Deixa ele pra lá. Vou desistir da minha promessa. E se eu não tivesse tentado mais uma vez? Em poucas palavras, ou talvez naquele momento nem saiam palavras dos meus lábios, mas só clamar, Senhor, me dá só mais uma estratégia. Eu vou ficar com aquilo que tu me der. E eram apenas palavras. É uma frase, gente. Vocês estão entendendo que uma frase salvou a alma de uma pessoa? Aleluia. Você tem noção do que é o céu e o inferno, do que é a eternidade? Eu não estou falando de um emprego, de um veículo. Você tem noção do que a tua oração pode salvar uma alma? Glória a Jesus. É esse Deus que nós servimos. E existe uma diferença entre propósito e chamado. Chamado para pregar todos nós fomos. Agora, propósito é algo constante que está sobre você. É algo que Deus te chamou para fazer. E eu ouvi sobre uma peça teatral, eu quero terminar, não estou conseguindo, me perdoem pela hora. Eu ouvi sobre uma peça teatral que eu não tive a oportunidade de assistir, mas a diaconisa me contou que eles fizeram na igreja dela. E no juízo final tinha uma fila e as pessoas chegavam perante ao juiz e mostravam: olha, Senhor, eu salvei 100 pessoas, eu preguei a tua palavra, eu louvei, eu glorifiquei, eu fiz, eu aconteci, eu era pastor, eu era apóstolo, eu era bispo, eu era profeta, eu era isso, eu era aquilo. E Jesus olhava e falava: tá bom, e cadê aquela alma que eu te entreguei para você cuidar? Cadê aquela vida que eu falei que era para você ajudar? Você salvou 100, mas e a minha filha que era para você ajudar? E vinha mais uma pessoa na fila e mais uma vez acontecia a mesma coisa. E por último, na terceira, aquela terceira tinha conseguido concluir o propósito. Então não desista das pessoas que Deus te deu para cuidar. Deus me chamou aqui, principalmente, eu não sei porque eu estou entrando nisso, mas Deus me chamou aqui para te dizer o valor que você tem a Ele. Que quando Ele enxerga você, Ele não enxerga um plano B, uma segunda opção, estou sem ninguém, vou mandar ela. Não é uma alternativa, não.
Deus me trouxe aqui para dizer que você é escolhida. Desde Gênesis, você é escolhida. Até que quando Jesus viesse, Deus te escolheu, Deus te viu, Deus te escolheu, Jesus te escolheu, Jesus te viu. Você não é um plano B. Deus me chamou para pregar isso, é isso que está anotado. Se vocês lerem o que eu estou dizendo agora, não estava nos planos. Então Deus me trouxe aqui para falar sobre identidade. Deus me trouxe aqui para falar sobre o valor que você tem aos olhos dele. Para que você não venha ouvir as pessoas de fora, mas para que você